Oi lobinhos e lobinhas, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o que na minha opinião são os 4 melhores fundos imobiliários de shoppings atualmente. Final de outubro de 2023, para mim esses são os 4 melhores. Por quê? Eles têm características que se assemelham e elas são características de bons fundos imobiliários. Na verdade, dos melhores. Basicamente, são boas gestoras, têm um bom portfólio, uma excelente liquidez, superam a inflação nos rendimentos. Eles são sem dúvida os mais seguros no tipo de shoppings. Então são 4, eles não são baratos, mas eles são os melhores. Vem comigo, vamos ver eles já. O primeiro deles é o MAL 11, o valor atual da cota é de R$ 115,20, um dividend yield de 8,28. Todos eles estão se recuperando. Os dividendos eles estavam um pouco abaixo por conta da Selic alta, natural, e vocês vão ver que todos eles possuem praticamente o mesmo dividend yield, porque eles estão recuperando. Quando a Selic baixa, eles recuperam valor, eles começam a adquirir mais dividendos por conta da baixa da Selic. Os dividendos que eles recebem são através dos aluguéis dos inquilinos. Então é natural que o ramo imobiliário, na questão dos fundos imobiliários de tijolos, eles sofrem quando a Selic está alta. E ela vem caindo constantemente. Então a gente espera que quanto mais ela caia, mais esses tipos de fundos imobiliários eles vão deslanchando, eles vão performando muito bem. Legal. Dividend yield de 8,28, quando a gente for ver aqui o valor patrimonial, ele está com 4% de desconto. Se esse valor tivesse 1, significa que ele estaria sendo comercializado com um valor justo. 4% de desconto é excelente, a gente adora bons fundos imobiliários com desconto, esse é um deles. Quando a gente olha a liquidez, ele possui uma boa liquidez, uma liquidez bastante alta, mais de 2,5 milhões de reais. O último dividendo dele foi de 85 centavos. Legal. Quando a gente olha o portfólio dele, é composto basicamente por 9 imóveis, que são 9 shoppings em diferentes estados. Então ele já tem uma boa diversificação de patrimônio, no caso de imóveis, e possui em diferentes estados. Quando isso acontece, isso é uma proteção para o próprio fundo por conta de eventuais crises que possam acontecer em um determinado estado ou em outro. Legal. Quando a gente olha até outras informações dele, o patrimônio dele, né, aqueles 9 imóveis, gira em torno de 1,1 bilhão. Então ele é bastante robusto, ele nasceu em 2017, ou seja, ele já tem alguns anos de vida, ele vai fazer 6 anos de vida. É um fundo que já está criando um lastro. Todos esses fundos, eles possuem as mesmas características basicamente, pelo menos elas se assemelham, porque são fundos que entregam resultado há anos. Então eu fiz questão de escolher fundos em que eu gosto, que eu compro, que eu tenho na minha carteira, para mostrar para vocês que eles vêm performando. Alguns deles eu já tenho há 6, 5 anos na minha carteira e eu continuo comprando. Obviamente sempre me respeitando ali a minha porcentagem de fundos imobiliários de shoppings. Uma outra informação interessante é a questão da alavancagem. Ele possui 16%, é baixo, ainda mais pelo valor patrimonial dele, é bastante alto. Ele tem 3,7 de vacância, 3,9 de inadimplência, é bastante baixo. Esse é o primeiro deles. O segundo, pessoal, é o HGBS 11. Também ele é um excelente fundo, ele está rendendo ali em torno de 8%. O valor dele é bastante alto, é R$ 228. O valor patrimonial dele, ele está um pouquinho, alguns centavos mais caro. O valor patrimonial dele é de 224,65. A liquidez é muito alta, mais de 7,4 milhões. Esse aqui e todos os outros só vai aumentando a questão da liquidez. Eu ordenei esses caras por liquidez até. O último rendimento dele foi R$2. Esse aqui é um fundo também bastante interessante. Ele possui um bom portfólio. Quando a gente olha aqui, são ao todo 12 imóveis em diferentes estados, são 3 estados. Quando a gente olha aqui, o valor patrimonial dele já está na casa dos 2,2 bilhões. Ele é o 10º de 109 na posição do IFIX. Isso é interessante, isso mostra o quão grande ele é. Ele é de 2006. Olha quantos anos tem esse fundo. Ele vai fazer 17 anos. É muito tempo de vida para o fundo. Isso mostra uma competência e uma estabilidade muito longa. Então ele é um fundo muito interessante. Quando a gente olha a questão da alavancagem, ele possui 10,37 de alavancagem, vacância 7,8, inadimplência 3,3. São números baixos pelo patrimônio. Todos eles possuem essas mesmas características. Pouca inadimplência, pouca vacância, excelente tamanho, ou seja, eles são robustos. E vamos olhar para o próximo, que é o VISC 11.
Gosto muito desse também. O valor atual dele é R$ 117,45, com dividend yield de 8,50. Quando a gente olha a liquidez dele é muito alta, mais de 8 milhões e meio diariamente. Isso daqui, para quem não sabe, é simplesmente o quanto é comercializado diariamente desse fundo imobiliário. Então você consegue comprar e vender essas cotas a hora que você quiser, porque o volume é muito grande. Obviamente, quando você vai olhar um fundo imobiliário, a liquidez é muito importante, porque tem diversos fundos. Eu já mostrei até um vídeo aqui no canal que você, quando olha para a liquidez de alguns fundos, você não vai conseguir, por exemplo, vender. Você consegue até, dependendo, comprar, mas se não tem liquidez, liquidez é o ato de alguém querer vender e alguém querer comprar. Então a gente consegue fazer essa troca. Eu quero comprar, alguém quer vender, vai tendo liquidez. Você consegue se desfazer dele. Esses fundos com muita liquidez, eles são excelentes porque você consegue deixar o seu dinheiro, receber os aluguéis, e quando você quiser se desfazer deles, você consegue, porque eles são extremamente seguros e possuem uma liquidez muito grande. Então muita gente quer esses fundos imobiliários constantemente. Legal, o valor patrimonial da cota é de R$ 115,84. É um pouquinho acima do valor de mercado. A gente olha até pelo PVP, 1,01. Quando esse número aqui está acima de 1, o significado disso é que o valor que ele está sendo comercializado no mercado é um pouco acima do valor total do patrimônio dividido pela quantidade de cotas. Legal, o último rendimento foi de 92 centavos. Quando a gente olha o patrimônio, é composto por diversos imóveis. Ao todo, são 20 imóveis. É muito diversificado. Ele é um dos fundos imobiliários de shopping, se não mais, que tem a maior variedade por estado. Olha a quantidade de estados que ele tem. Quando a gente olha nesse outro site que eu gosto de ver bastante, o patrimônio dele também é muito alto, de 2,2 bilhões. Você vê que o tamanho dele é bem parecido com o HGBS 11. Ambos têm o mesmo patrimônio. Esse aqui ele tá na posição 10ª e ele tá na posição 12ª. Eles são ali com concorrentes, né, basicamente pelo mercado ali. Legal, quando a gente olha outra informação, ele possui uma alavancagem de 33,23. Já é alta, mas eu gosto muito desse fundo. Ele é um fundo que ele está abrindo até subscrições para efetuar novos aportes em comprar novos imóveis, aumentar o portfólio. Então provavelmente esse fundo ele vai aumentar brevemente. Quando a gente olha a vacância, 0, inadimplência 0. A variedade por estados a gente viu. Todos esses números são números que mostram o quanto eles são seguros. Eles são fundos imobiliários que você pode ter na sua carteira. Ela vai ser para sua aposentadoria porque são fundos imobiliários bons e que entregam resultados há anos. E o último, mas não menos importante, XPML 11. O valor atual dele é de R$ 111,31, dividend yield de 8,76. Todos os dividendos yields ali na casa dos 8%, quase 9%. Eles tendem a subir. Quando a gente olha o valor patrimonial, 112,31, ele está com 1% de desconto. Excelente. Olha a liquidez dele, 15 milhões. É uma das maiores liquidez que a gente tem atualmente, sem dúvida nenhuma, se não for a maior. O último rendimento foi de 85 centavos, o próximo será de 85 centavos. Quando a gente olha até o portfólio dele, ele é composto basicamente por 12 imóveis. Quando a gente olha a questão dos estados, são alguns estados, são 6 estados distintos. A gente olha no Mundo FI, ele está na 5ª posição de 109 FIIs na questão de valor de mercado, que ele tem atualmente de 3,5 bilhões, então é muito alto. Ele é um fundo imobiliário ali de 2017, ou seja, ele já tem alguns anos de vida, ele vai fazer 6 anos de vida aqui, final desse ano agora. E quando a gente olha a alavancagem, não tem alavancagem, vacância de 6,3 e inadimplência 1,6, bastante baixa. Pessoal, são esses os 4 fundos imobiliários de shoppings que, ao meu ver, são os melhores atualmente nesse momento. Pô, Diego, mas será que vai perpetuar? Não sei. Mas tende a continuar sendo um dos melhores, se não os melhores, porque as gestoras já estão provando resultado e entregando constantemente, mês após mês, ano após ano, os mesmos resultados. Eles vêm melhorando as performances de dividendos, conseguindo fazer captações para aumentar o portfólio e aumentar os dividendos. Enfim, tudo isso demonstra que esses fundos imobiliários, eles estão evoluindo constantemente, conseguindo manter bons resultados. Eu tenho eles na minha carteira e diz para mim aqui nos comentários quais fundos imobiliários de shoppings vocês têm na carteira de vocês. Vocês já investem em alguns deles? Quantas cotas vocês têm? Em qual deles vocês têm? E não esquece de deixar o seu like, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!